Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim fazer um vídeo diferente sobre Harry Potter. Não é nenhuma tag, é só uma coisa que eu estava reparando, porque eu não expliquei aqui no canal, mas eu estou fazendo meio que um projeto que na verdade assim, algumas pessoas já fizeram na internet, mas eu não vi nenhum vídeo sobre isso, então eu resolvi vir aqui falar com vocês que então se trata sobre as diferenças entre a versão britânica de Harry Potter e a versão americana. Bom, então algumas pessoas dizem que são diferenças bem sutis, que os dois livros não tem tantas diferenças assim. E eu posso dizer, gente, que a história é a mesma, mas, por exemplo, em questão de vocabulário e em questão de, por exemplo, construção de narrativa, algumas coisas ficam diferentes. E isso estava assim meio que me incomodando e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. O que acontece? O que eu estou fazendo é que eu estou lendo o livro americano acompanhando o audiobook britânico. E aí, quando eu estava fazendo isso, eu estava reparando que tinha muitas diferenças. Assim, de vocabulário tem alguns que você até entende, porque é a mesma coisa de português de Portugal com de cá. Tem algumas palavras que a gente não sabe, para eles significa uma coisa, pra gente significa outra, então tem que mudar. Mas tinham palavras que significam a mesma coisa e os americanos mudaram na versão deles. A primeira curiosidade, então, que eu gostaria de falar, mas essa praticamente todo mundo sabe, já começa, então, no primeiro livro, na diferença, né, de título, que esse aqui é o Philosopher's Stone e esse aqui é o Sorcerer's Stone. Para quem não sabe, é porque quando o livro foi ser publicado nos Estados Unidos, os editores, que é a Scholastic, né, da edição americana, eles falaram que se colocassem Philosopher's Stone, isso não atrairia o público infantil, porque ninguém queria ler algo sobre filosofia. Então é por isso que colocaram já meio que a Pedra do Bruxo, né? E que continuou original. A J.K. Rowling, ela já falou que ela deixou que alterassem o título porque ela estava tão extasiada que o livro dela ia ser publicado na América que ela falou, pode fazer isso. Mas depois, pra quem conhece a J.K. Rowling, sabe que ela é bem exigente com a questão de direitos autorais e tudo que envolve Harry Potter. Ela já falou em entrevistas que ela gosta do jeito que ela quer, ela não tem influência de outras pessoas. Então, se ela decide que aquilo, vai ser aquilo. Isso tem na entrevista que ela fez com a Oprah, eu vou deixar o link lá embaixo. Bom, então essa curiosidade todo mundo já sabe. Agora, uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, é que me chamou assim muita atenção, é a diferença do segundo livro, né, que é o Chamber of Secrets. O que acontece? Eu então estava acompanhando o audiobook britânico, lendo a versão americana, e aí eu reparei em uma coisa que eu fiquei chocado. Para as pessoas aí que vocês assim leram a versão americana ou a versão brasileira, e aí eu descobri que a Lia Wheeler, nossa tradutora de Harry Potter para o Brasil, que ela então traduziu da edição americana. Por que disso? Porque vocês sabem, quando o Harry e o Ron fogem então para Hogwarts, né, que eles roubam um carro, vocês sabem como o Arthur e a Molly chegaram em casa? Bom, provavelmente se você leu a edição americana ou a edição brasileira, você sabe que o Ron faz um simples comentário ali com o Harry, porque o Harry pergunta pra ele, mas como que seus pais vão chegar em casa? E aí o Ron fala que eles podem aparatar, que eles só não fazem isso porque eles são menores de idade, né, os meninos, e por isso que eles não podem aparatar. Então isso aqui está explicado. E aí ele fala, aparatar é desaparecer num lugar, aparecer em outro. Na edição britânica, né, não tem essa parte. Simplesmente não tem essa parte deles explicando. Eles só resolvem roubar o carro e eles fogem. E aí a gente não sabe como a Molly e o Arthur chegaram em casa. Então essa cena não foi cortada. Ela, na verdade, ela não foi escrita na edição britânica, que é, né, a original. E os americanos acrescentaram então essa cena. E aí me deixou ponderando. Será que a J.K. Rowling, ela, sabe,
não entendi, assim, o papel, se ela mandou acrescentarem só na edição americana, não acrescentarem na britânica, eu não entendi. Então, se você sabe, por favor, me fale. Então, foi uma diferença que me chamou muita atenção. Aqui nessa edição americana, tá na página 69. A edição brasileira, eu ia falar a página, mas aquela minha edição brasileira, ela já é antiga e agora tem outra edição brasileira, então as páginas estão alteradas. Nesse aqui, se você tem a edição britânica, você tá na página 56. Tá assim, né? Não existe. Então, teria que estar na página 56 e não tá. Então, foi uma diferença que me chamou muita atenção. E aí, isso é uma das coisas que eu falo, que os americanos alteraram a narrativa em alguns casos, e eu não entendi o porquê. Porque não era questão de vocabulário. Então, por exemplo, eu tenho aqui um documento, né, assim, um arquivo que depois eu posso pôr lá no Face para vocês darem uma olhada, mas tem um site que meio que já colocou as diferenças de todos os livros entre a versão britânica e a americana. Eu não sabia disso, então eu deixo lá para vocês o site aqui embaixo. Mas o que acontece? Tem coisas que os americanos, por exemplo, tiram, que você fala, por que eles tiraram isso? E outras coisas eles alteram a ordem. Então, por exemplo, se no inglês britânico tá lá assim, a paisagem era muito verde e tinha muitos animais. Aí na versão americana eles fazem assim, ó, a paisagem continha muitos animais e era verde. Sabe, um simples exemplo, mas é praticamente isso. Aí você fala assim, por que eles alteraram isso? Sabe, não tem explicação. E outra coisa também é a questão de vocabulário. E aí eu já vou puxar para a próxima curiosidade, que sabe essa edição aqui, essa edição ilustrada? Muitas pessoas estão comprando a versão britânica, né, a edição britânica, que é Philosopher's Stone. Aqui eu comprei a americana, Sorcerer's Stone. E o que acontece? Quando eu li, né, quando eu ouvi pela primeira vez o audiobook do Harry Potter, é pelo Stephen Fry, que ele é britânico, e aí eu li por essa edição aqui. Só que isso fazia um tempo já. E aí, assim, gente, eles americanizam tudo. Então, todas as palavras que não existem no britânico, eles vão alterar aqui nessa edição, eles vão americanizar o livro, digamos assim. Essa edição aqui, o que aconteceu? Aí depois eu fui ouvir de novo o audiobook com essa edição aqui, e eu percebi que eles só alteraram, nessa edição ilustrada, eles só alteraram o título no livro, que é Sorcerer's Stone. Então, assim, pra quem... Acho que lá nos Estados Unidos, as pessoas ficaram meio... O que tá acontecendo? Porque as palavras do britânico não foram alteradas nessa edição. Então, por exemplo, dustbin. Vamos pôr aqui alguns exemplos. Dustbin, aqui continuou dustbin. Sendo que nessa edição aqui, eles mudaram para trash can, por exemplo. Até porque dustbin é uma palavra que não é usada nos Estados Unidos. Outro também, que aqui continuou o mesmo. Em britânico, quando a Minerva McGonagall dá aqueles horários para eles, em britânico é os timetables. E no americano, nesse daqui, né, fica course schedules. E aqui ficou timetables, sabe? E o outro, assim, que é uma diferença muito grande do britânico pro americano e que aqui eles não alteraram, é de holiday. Então, geralmente, nos Estados Unidos, quando a gente fala que nós estamos de férias, nós falamos vacation. E o britânico fala holidays. E eles não alteraram isso aqui. Mas nessas edições americanas aqui, dessa capa dura aqui, está tudo alterado, eles americanizaram a coisa. Então, se você vai pegar essa edição aqui, americana, você vai ver que eles só alteraram o título de Philosopher's Stone para Sorcerer's Stone durante o livro. O resto do vocabulário continuou o mesmo. E uma última coisa que eu estou reparando, porque eu ainda estou nesse projeto, para quem não sabe, quem quer saber, eu então estou ali quase chegando na metade do Prisoner of Azkaban. Eu estou lendo então a edição americana, ouvindo o audiobook britânico, e aí fazendo as comparações.
E aí uma coisa que eu reparei é porque os americanos, eles... existe a diferença que em britânico existe a repetição de palavras, eu coloquei assim. E no americano nós temos a variação de palavras. Então, por exemplo, a J.K. Rowling, na escrita dela, vamos supor, aqui ela usa muito assim, os adjetivos mad e brilliant. Para quem não sabe, mad pode significar tanto louco como uma pessoa com raiva. E brilliant é pra tudo. Então, assim, é uma coisa... A J.K. Rowling, ela coloca muito, assim, palavras que britânicos usam muito. Então, por exemplo, você vê personagens usando muito, assim, it's brilliant, it's brilliant, it's brilliant. Ou então, it's mad, it's mad, it's mad. Gente, repete muito. É uma palavra que, assim, tem na narrativa inteira. Então, é uma palavra muito repetitiva em todos os... Até agora, pelo menos, eu tô no terceiro. Mas, assim, que repete muito. No americano, já não. Os americanos, eles alteraram. Então, assim, uma hora eles usam it's brilliant, outra hora eles usam it's wonderful, outra hora eles usam it's excellent. Então, eles têm uma variação do adjetivo. Então, eles quebram essa coisa da J.K. Rowling de repetir o mesmo adjetivo várias vezes. Outra coisa, o it's mad. Então, às vezes eles põem it's mad, outra vez eles põem it's ridiculous. Então tem essas variações. Então é uma diferença que eu tô reparando. E é com isso, com esse vídeo, que eu tentei então meio que elucidar um pouco o que vocês pensam, quem aí tem dúvida ainda qual edição comprar. Só para falar então para vocês que sim, existem algumas diferenças. Não são poucas, muita gente fala que são poucas, não são, tá? Assim, a história é a mesma, claro, mas existem muitas variações de vocabulário e, como eu falei, de narrativa também, né? Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você gostou, dá o like lá embaixo. Não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. E também de dar like lá na page do Facebook, certo? Então, até mais, pessoal.